Fala pessoal, beleza? Aqui é o Caio da equipe do Já Invest para mais uma análise rápida de resultados do segundo trimestre de 2022 e hoje a gente vai falar aqui dos resultados da B3, que foi escolha do pessoal lá do nosso grupo do Já Invest. Então se você não está no nosso grupo, já aproveita, se inscreve, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado nesse vídeo para você entrar lá no nosso grupo. O pessoal muitas vezes decide que conteúdo que a gente traz para cá, como é esse vídeo aqui de hoje. Lembrando também que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, a gente só vai aqui passar por cima dos resultados da B3. Se você quiser saber as nossas recomendações, é só você se tornar assinante Pro no primeiro link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, beleza, pessoal? Bom, e passando aqui para os resultados da B3, né, na verdade vamos primeiro dar uma olhada aqui no histórico da empresa no site do Gerando Alfa. A gente, para quem não sabe, né, a B3 ela é a nossa bolsa aí, a única bolsa de valores que a gente tem no Brasil, né, praticamente um monopólio. A gente tem umas outras iniciativas muito pequenas surgindo, até em criptomoedas, mas de grande porte mesmo, com grande volume, é somente a B3, então a gente considera ela como um monopólio. Se você quiser saber mais sobre a empresa, eu vou deixar linkado aqui em cima um vídeo com análise completa ou com análise mais recente do resultado da empresa, o que você preferir aí ver, tá bom? Bom, e a B3, né, pensando aqui no histórico dela, ela saiu lá de 2017 de uma cotação de R$ 6,46 para hoje uma cotação que passa dos R$ 12 aí, entregando um retorno de mais de 100%, praticamente dobrando nesse período. E o porquê isso aconteceu, tá? Eu separei aqui, para quem não acompanha ou não sabe, a B3 ela teve um grande ganho de volume de investidores nos últimos tempos, né? O mercado de renda variável ficou muito aquecido desde aquele momento de queda de juros que a gente teve ali de 2017, 18 e 19 para frente. Então é importante a gente entender que o mercado da B3 faz muito bem para ela que o mercado esteja aquecido, né? Principalmente o mercado de renda variável. Então a gente teve, por exemplo, o número de investidores pessoas físicas, né? O número de contas de pessoas físicas, saindo lá de 2018 para menos de 1 milhão e chegou no final de 2021 com quase 5 milhões de contas abertas nas corretoras por aí. Então esse movimento de pessoas, empresas, IPOs, emissões, né, de dívidas, emissões de novos fundos imobiliários, o que quer que seja, tudo isso gerou muito volume financeiro rodando dentro da B3 e ela ganha taxas em cima desses volumes financeiros, o que bombou muito o resultado dela nesses últimos 3, 4, 5 anos que a gente tem esse movimento acontecendo, né? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que ela é beneficiada por esse movimento, tanto que a gente tem até uma correlação muito forte entre a B3, o gráfico da B3, né, o retorno da B3 e o retorno geral do mercado. Então eu peguei aqui a B3, que é essa linha azul, e o Ibov, que é essa linha laranja. Lógico que a B3, por ser melhor do que a média do Ibov, ela tem um retorno melhor, né? Mas se a gente olhar a direção dos gráficos, né, prestar atenção nas correlações, quando o mercado está subindo, né, o Ibov está subindo, a B3 sobe, quando o Ibov cai, a B3 cai, quando o Ibov sobe, a B3 sobe. Então quando o mercado está aquecido, mais IPOs acontecendo, mais gente no mercado, mais investidores chegando, isso faz bem para a B3 e ela tende a ser favorecida com isso. E o que tem acontecido nesses últimos, pelo menos 6 meses, aí quase um ano, é que a gente viu um movimento contrário, onde as taxas de juros começaram a subir, o movimento de velocidade de novos investidores, novos IPOs, emissões, tudo isso reduziu bastante, né? Para vocês terem ideia, esse número aqui de contas novas no segundo trimestre agora de 2022 só cresceu 2% em relação ao primeiro trimestre de 2022, então o ritmo desacelerou bastante e isso tem impactado os resultados da empresa, tá? Então, antes da gente passar para os resultados, eu queria dar esse contexto para a gente entender bem da empresa. Pensando aqui na B3, né, no nosso pentagrama, é uma empresa com excelente saúde financeira, né? Como ela é um órgão praticamente que regula ali o mercado, que precisa da liquidez ali no volume financeiro diário, ela é uma empresa que, teoricamente, ela nem pode ter dívida, né? Igual a Porto Seguro e outras empresas do setor financeiro, como bancos. Então, ela é uma empresa que sempre trabalhou com muito mais caixa do que dívida. Ela tem caixa também, volume de terceiros que ela administra, então ela sempre teve muito mais caixa do que dívida. Isso não preocupa, tá? Uma empresa, como eu falei para vocês, com muito crescimento, então do mesmo jeito que saiu aqui, os investidores multiplicaram 5 vezes, a gente vai ver que a receita, lucro dela, tudo multiplicou junto com esse número de investidores, IPOs e tudo isso. É uma empresa com uma ótima qualidade, né? Quem acompanha a B3 já sabe que ela tem aí margem, até por ser um monopólio, né? Ela tem margens muito acima da média de todo o setor financeiro, uma ótima rentabilidade, enfim, um ótimo crescimento de resultados. Então, realmente é uma empresa de muito boa qualidade. É uma empresa que tem uma renda passiva ali mediana, então ela sempre pagou bem, bons dividendos, pagou um ótimo payout ali, mas como ela sempre foi muito precificada, principalmente esses últimos anos, ela estava com um PL ali
muito alto, com essa expectativa de crescimento, de diminuir ali o dividend yield dela, né? Que o investidor recebia, mas ela sempre foi uma empresa muito geradora de caixa e ela pega muito desse caixa e distribui para os investidores. Então, para quem gosta de empresas que são as famosas aí, vacas leiteiras, né, cash cow, a B3 se encaixa bastante nesse perfil. E o valuation dela hoje está ali mais ou menos abaixo da média, a gente vai dar uma olhada nisso quando a gente passar pelo PL, né, que eu gosto de mostrar aqui para vocês. Então vamos seguir aqui com a análise. A B3 ela é uma empresa listada no novo mercado, com mais de 70% aí das ações em free float, então são dois ótimos indicadores de governança do que a gente acompanha aqui da B3, nunca teve nenhum problema específico de governança na empresa, enfim, tá aí na lista de melhores empresas para trabalhar, e um monte de detalhes muito interessantes. Se vocês quiserem, recomendo a nossa análise completa sobre a empresa. Falando aqui dos indicadores fundamentalistas, a empresa tem aí um crescimento de receita nos últimos 5 anos de 17% ao ano, isso aqui é muito, já era uma empresa grande, né? As pessoas esquecem isso, mas a B3, depois que ela fez a aquisição, né, e a integração lá da CETIP, se eu não me engano foi em 2017, ela já era uma empresa multibilionária, né? Já valia ali talvez 30 bilhões, 40 bilhões, então já era uma empresa grande, crescendo a receita 15% ao ano, 20% ao ano. Isso aqui é muito difícil para uma empresa muito grande, né? É um ROI, aí como eu falei para vocês, de 20%, em linha com os grandes bancos, então é uma empresa muito rentável. Margem bruta e margem EBITDA e margem líquida até não tem nem comparação com outras empresas da Bolsa, ela é um monopólio, então ela é uma empresa que tem poder ali de precificação, então ela cobra o que ela quiser basicamente nas taxas dela. Lógico, ela nunca vai cobrar taxas que são impeditivas, né? Senão os clientes dela, empresas vão abrir IPO em outro lugar, os investidores vão investir em outros lugares, mas ela tem o pricing power, né? Ela tem um poder de preço, então ela cobra o que ela achar que vai ser o melhor para ela, e nesse momento todas essas taxas dão uma margem para ela muito acima do mercado, né? É difícil, não conheço nenhuma outra empresa que talvez tenha uma margem bruta aí tão alta de 80%, 90%. Na nossa bolsa. O endividamento dela, como eu falei para vocês, não preocupa, a empresa tem muito mais caixa, a gente já vai ver mais para frente. PL dela hoje a quase 18 vezes, quando a gente olha o PL histórico aqui, ela chegou lá, quando eu comecei a investir na bolsa, no finzinho aqui de 2018, início de 2019, ela já era uma empresa vista como uma empresa cara, uma empresa de crescimento, uma empresa quality. Então ela já tinha ali 30 vezes lucro, 37, 38, chegou aqui a bater quase 40 antes da crise de 2020. E aí a gente vê que hoje ela está chegando ali em 13, 14, 12 vezes. Talvez seja uma oportunidade para quem gosta de olhar esse tipo de indicador. Como eu falei para vocês, uma empresa que sempre pagou muito, né? Então ela gera muito mais caixa do que ela dá de lucro líquido, por uma questão contábil, que eu não vou entrar aqui nesse vídeo agora. Então ela gera muito caixa mesmo, e distribui bastante desse caixa, e isso dá para ela um grande payout, né? E um grande dividendo distribuído, né? Se a gente olhar aqui nos últimos anos o dividendo dela, a gente vai ver que principalmente de 2019 para frente, ela tem pago ali, né, 30 centavos por ação em 2019, depois já dobrou em 2020 para 61, e depois praticamente dobrou de novo em 2021 para R$ 1,26. Então a empresa tem pago bons dividendos para quem se mantém aí nela no longo prazo. Falando aqui dos resultados, né, como eu falei para vocês, uma empresa que cresceu bastante naquele movimento de financial deepening de 2017 para frente, com a queda de taxa de juros, então saiu de uma receita de 5 bilhões, praticamente dobrou para 10 bilhões aqui. O EBITDA acompanhou, então saiu de 3 bilhões e dobrou também para mais de 6 bilhões, e o lucro acompanhou, saiu de 2 bilhões para 4 bilhões. Então é uma empresa que dobrou de tamanho de 2018 para cá, é por isso que o valor de mercado dela também dobrou, né? A gente viu que seguiu exatamente esse valor, né? Ela dobrou de valor de mercado e dobrou em questão de resultados. A margem EBITDA da empresa segue num ótimo patamar aí, em linha com o que a gente tem visto nos últimos anos. A margem líquida também tem caído um pouquinho, a gente já vai entender o porquê essas margens, tanto a EBITDA e a margem líquida caíram nesse trimestre, né? Mas quando a gente olhar os detalhes lá do resultado, eu explico para vocês. E aqui na DRE trimestral da empresa, a gente consegue ver muito bem esse movimento. Então a B3, ela sempre teve ali um bom resultado, né? Uma boa receita, um lucro líquido, mas de 2017 para frente, quando a gente começou a ver aquele movimento de queda de taxa de juros, de fomento de mercado de renda variável, a gente vê que o resultado dela começou a subir trimestre após trimestre, né? Basicamente, quase que só subia até o final de 2021, que foi a última vez que ela teve um crescimento no resultado dela, e desde então a gente tem tido uma fuga aí da renda variável, um desaquecimento do mercado, aquele medo de recessão global, saída de dólar aqui do Brasil, enfim, tudo aquilo que a gente acompanhou no primeiro semestre desse ano, impactando bastante aí a empresa, tá? Mas vocês vão ver que ela tem um modelo de negócio, de certa forma, bem antifrágil, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Margens e ROI aqui, e margem líquida, ROI, margem EBITDA,
altas aqui, como é de se esperar da empresa. Isso aqui não tem muito o que falar, um bom resultado. Aqui o caixa que eu falei para vocês, né, uma empresa que tem mais de 15 bilhões em caixa, com caixa líquido aqui, com uma dívida líquida de 2,5 bilhões, então ela tem 2,5 bilhões a mais de caixa do que ela tem de dívida, então bem tranquilo, dívida sobre patrimônio, todos aqueles indicadores que a gente gosta de ver, uma empresa super saudável, uma geração de caixa muito forte, uma empresa gerando aí nos últimos 12 meses mais de 5,5 bilhões de reais de caixa, então é muito difícil mesmo a gente encontrar uma empresa no Brasil que consiga fazer esse tipo de resultado. Passando aqui para os detalhes do resultado da empresa, lembrando que eu não vou passar aqui por tudo, tá? Para o vídeo não ficar enorme, então vamos passar só no que eu julgar aqui mais relevante. Falando para vocês do modelo de negócio da B3, então a gente já sabe que ela é a empresa que é a Bolsa de Valores no Brasil, né? Então se você é investidor, se você está nesse vídeo aqui, você vai lá na sua corretora, você compra uma ação da empresa que você quiser. A B3 é a empresa que faz a custódia de todos os ativos do mercado, seja renda variável, renda fixa, o que quer que seja. Então a gente tem uma empresa que tem um modelo de negócio bem antifrágil, porque se a gente tem um ótimo momento, um boom de mercado que leve pessoas para renda variável, essa receita dela que depende da renda variável, né, que é o que ela chama aqui de listados e ações, renda variável, derivativo, commodity, toda essa parte de trade, né, ela vai ser muito beneficiada. E se a gente tem um momento que é o que a gente está passando agora, de aumento de taxa de juros, as pessoas saindo da renda variável e correndo para a renda fixa, ela começa a ganhar dinheiro na outra ponta. Então ela tem uma queda ali na parte de ações, principalmente, que é a parte mais relevante da receita dela hoje, mas ela consegue segurar o resultado, porque essa parte de balcão, renda fixa, derivativos, acabam ajudando ela, compensando por essa queda que ela teve na outra, né? Então quando a gente pensa aqui em volume, e a gente olha o volume de ações, por exemplo, a gente vê que totalizou aqui quase 29 bilhões no trimestre de volume de negociação no segundo trimestre de 2022, tendo uma queda aqui de 13% em relação ao mesmo período do ano passado, né, 2021, que foi aquele ano super forte, muita gente entrando também ainda na Bolsa de Valores. Então ela teve uma queda na parte de renda variável, digamos assim, e na parte de renda fixa ela consegue segurar, então ela teve um aumento aqui, né, de volume na parte de renda fixa, crescendo aqui 23%. É lógico que o volume disso é menor, né, o volume de renda fixa no mercado hoje ele está menor do que o de renda variável, mas mesmo assim, com várias emissões de CRIs, de CRAs, de parte de tesouro direto, de renda fixa mesmo, CDBs, LCIs, toda essa parte que envolve renda fixa, nesse momento os investidores buscando essa segurança, né, pelo medo do cenário, isso acaba aumentando o volume, e isso se reflete na receita dela. Então a gente vê aqui a receita total da empresa atingindo 2,4 bilhões nesse trimestre, né? Uma queda em relação ao segundo trimestre do ano passado, mas nada assim, péssimo. Veio muito em linha com o que a gente esperava aqui no GA, tá? Falando já da expectativa que a gente tinha, então vem bem em linha com o que a gente esperava. Se a gente pensar o tanto que teve de queda de mercado, de saída, de fuga de capital do mercado de renda variável, podia ter sido até pior esse resultado, então veio bem flat assim, digamos assim, bem neutro. A gente teve aqui uma queda no listados, pelo motivo que eu já falei para vocês, né? Listados, ações, toda essa parte de renda variável, e um ganho aqui na parte de renda fixa, uma queda na parte de infraestrutura para financiamentos, todo mundo está acompanhando o mercado alto aí, principalmente de venda de novos veículos que não desengatou ainda, não está produzindo ainda a quantidade total de veículos que a gente poderia e deveria estar produzindo, então ela está também com esse problema aqui no resultado dela, que é questão de tempo, né? Até o fim, eu acredito que até o fim desse ano a gente começa a ver já uma normalização do mercado alto, porque a gente já não está tendo mais aquela crise de semicondutores, a não ser que a China queira fazer alguma coisa lá em Taiwan, né? Mas se nada acontecer, talvez esse seja o último ano aí da crise do mercado alto e a gente comece a ver uma melhora no que vem. Tecnologia e serviços, um crescimento aqui de 28%, principalmente aí pelas novas atitudes e novos desenvolvimentos de negócio que ela tem tido com a Neoway, né, com a TOTOS, né, com o Itaú e todo mundo. Então, assim, o resultado vem bem nisso que a gente esperava, essa parte de tecnologia financeira, tecnologia, dados e serviços crescendo bem. Isso aqui também impactou a parte de despesas dela, então a gente vê que a receita líquida teve uma queda de 7,3% e as despesas dela aumentaram 40%, né? Então a empresa explicou no call de resultados que isso aqui basicamente foi por conta do investimento que ela está fazendo para desenvolver essa parte aqui de tecnologia, dados e serviços, né? Principalmente da Neoway. Então ela está investindo bastante, né, com a integração da Neoway dentro da B3, né, com investimento em lançamento de novos produtos, investimento em captação de clientes, todo esse investimento e toda essa despesa necessária para fazer
andar mais essa parte aqui de tecnologia, dados, serviços, Big Data, Analytics, toda essa parte que a B3 está começando a pisar até mais agora. Ela sempre teve isso no balanço dela, né, que acompanhava a B3 nos anos anteriores, ela sempre teve tecnologia e agora ela está começando a dar mais importância para essa parte da receita dela. O EBITDA aqui a gente teve uma queda de 10%, o EBITDA recorrente muito linha aí com a queda da receita. O resultado financeiro não preocupa, né, uma empresa praticamente sem dívida. E o lucro líquido recorrente com 1,2 bilhões, praticamente flat em relação ao segundo trimestre de 2021 e já desacelerando em relação ao primeiro trimestre de 2022. Então, uma olhada aqui geral no resultado da B3, né, da nossa visão, foi um resultado bem em linha realmente com o que a gente esperava. Quando a gente ter um mercado aí aquecido, e a gente já viu que pelo menos agora no terceiro trimestre de 2022 o mercado está um pouquinho mais otimista, acho que vai ficar até mais fácil de ver quando a gente olhar aqui no year to date. Então a gente viu que esse ano, de março ali para frente, o mercado ficou muito pessimista, né, o medo tomou conta, e agora a gente está vendo talvez uma inversão, né, a gente não sabe como é que vai ficar daqui para frente, eleições estão chegando, então talvez a gente comece a gente só consiga ver, desengatar mesmo e ter um volume maior de giro no mercado de renda variável só a partir de 2023, com a possível queda de inflação, queda de juros e toda essa parte que a gente já sabe, tá? Bom, falando aqui da B3, a minha nota para o setor da B3 eu vou dar uma nota 3, tá? Vou dar uma nota 3 porque é uma empresa, é um setor muito bom, né? Ela tá dentro do setor financeiro, né? Então o setor financeiro é muito bom, mas a gente tem que lembrar que a B3 ela é simplesmente uma intermediária, né? Tem muita tecnologia no serviço que ela faz muito bem aqui no Brasil, né? Ela é a única que sobreviveu aí a mais de 100 anos de bolsas, de tentativas de bolsas que a gente teve no Brasil. Mas lá fora do Brasil é comum ter mais de uma bolsa justamente porque o serviço dela não tem tanto diferencial assim. E tem várias empresas e pessoas e investidores tentando criar uma alternativa à B3 aqui no Brasil, o que tende aí a reduzir as margens dela no longuíssimo prazo. Não que a gente tenha que investir pensando nesses boatos, mas a gente tem que pensar no setor. É a mesma coisa a Cielo. Em 2013, né, ela era sozinha no mercado, não era por isso que ela seria uma nota 5, o setor da Cielo seria uma nota 2, nota 3 lá em 2013, não importa se ela estava sozinha ou não, porque é a dinâmica do setor dela. Então essa é a minha justificativa aqui para a nota da B3. Governança nota 5, a B3 tem um histórico aí longuíssimo na Bolsa de Valores, sempre preocupada em gerar valor, sempre se comunicou muito bem, sempre se preocupou em criar regras, né? Ela basicamente também cria regras e administra o mercado todo, junto aí com a CVM e outros órgãos que ela apoia aí na regulação do mercado. Então, ela tem uma nota ótima aqui em governança. E para a empresa eu vou dar uma nota 8. É uma empresa realmente muito boa, crescimento muito forte, é uma ótima geradora de caixa, paga dividendos, né, mesmo crescendo, ótima rentabilidade, ótimas margens. Então, assim, é uma empresa muito boa ali dentro do setor financeiro. Eu acho que se ela conseguir daqui para frente colocar mais peso, né, colocar mais investimento, extrair mais dessa parte de tecnologia, serviços, aquela parte de serviços dela com a Nelway, e conseguir se depender menos ainda da parte do mercado de ações, vai ser melhor para ela consegue aqui aumentar a nota dela na minha visão. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. Também se inscreva no canal para você não perder os nossos próximos vídeos. Tem vários outros vídeos que a gente está planejando aqui ao longo do mês, principalmente depois que acabar essa temporada de resultados. Então se inscreva no canal para não perder nada. Bons investimentos e até o próximo vídeo.